você que acompanha o nosso programa Cultura com Ana. Hoje nós teremos a alegria de entrevistar o jornalista e também escritor Odilon Rios, autor de Alagoas, Poder e Sangue, entre outros livros. Confira a nossa entrevista e aproveite o máximo. Odilon, além de jornalista, você é um escritor. Como essa migração ou esse acréscimo de fazer cultural, ele foi anexado a essa sua jornada como um jornalista que já participou de vários tipos de meios de comunicação, com vários formatos de trabalho comunicativo, e hoje você também publica livros. Como aconteceu essa transição? Bom, Ana, é quase natural que quando você escreve matérias, no dia a dia, matérias, reportagens, enfim, é quase natural que o jornalista se sinta propenso a escrever algum tipo de livro, a fazer algum tipo de registro mais aprofundado. Só que eu não tinha exatamente ainda o tema ou a ideia daquilo que eu poderia começar a escrever. Então eu resolvi aproveitar muitas informações que eram agregadas ao trabalho que eu fazia no dia a dia, principalmente do que se referia à história de Alagoas. Eu sempre gostei muito de história, enfim, e as histórias de Alagoas, elas são fantásticas. Nós somos de Alagoas e então eu resolvi começar essa jornada de escritor primeiro com as histórias locais. São histórias, na maioria dos casos, muito desconhecidas, mas que fazem parte dos detalhes que constroem esse tecido que se chama Alagoas. Você tem 3 livros publicados e nós vamos começar do último para em outros programas e devassando até chegar ao primeiro. O último livro, publicado pelo jornalista e escritor Odilon Rios, ele tem um formato muito interessante, porque além do título Alagoas, Poder e Sangue, ele traz um símbolo que estranhamente tem os dizeres paz e prosperidade. Qual é o simbolismo da capa de Alagoas, Poder e Sangue, Odilon? Na verdade, esse símbolo ele se refere exatamente a uma ideia que se fazia de Alagoas logo no seu princípio. É claro que, diante da história que nós tivemos em Alagoas, a gente não iria colocar, eles não colocariam guerra e outra coisa, ou sangue e outra coisa. Era uma bandeira, tinha que se colocar algum tipo de ideia que pudesse gerar, primeiro, a unidade do povo, apesar de todas as contradições que existiam, mas eles tinham que unificar as ideias, ou seja, mostrar que estava tudo muito bem. E segundo, que tudo isso era costurado por um elemento de paz, que é uma ironia, porque a paz que se fala, principalmente nesse período histórico, que são os 30 primeiros anos da construção de Alagoas, essa paz não existia e nunca existiu. Tanto que, nesse período que nós analisamos, apesar dos presidentes da província, que eram conhecidos os governadores na época, eram chamados de presidentes da província, que eram os representantes locais, no poder, no caso executivo, constituído, eles insistiam em falar nas suas falas provinciais, ou seja, nos documentos a respeito das atividades que eles faziam durante o ano legislativo, eles insistiam em mostrar que estava tudo muito bem, ou seja, não existiam guerras, etc. Apesar de, ao mesmo tempo, nos mesmos documentos, eles, ao falarem de paz, eles diziam que
focos de distensão, radicais, pessoas que estavam contra o governo, pequeno número, foram sufocados pelas forças do governo. Então, era uma forma que eles tinham de tentar mostrar ao imperador que Alagoas estava indo muito bem, que o governo tinha pleno controle das revoltas, e realmente tinha, porque de um lado você tinha o povo, do outro você tinha os canhões. Então, quando não existia a paz vinha através da morte, e era a paz do cemitério, na marra. Inclusive, Odilon, no livro Alagoas, Poder e Sangue, eu lembro que você relata um episódio onde a paz ela é conquistada ou imposta através da morte. Isso tem uma ligação com o processo colonizador que trouxe esses elementos de opressão para subjugar o outro. Como você chegou a estas informações e o que te motivou a resgatá-las? O Dirceu Lindoso, que foi um grande personagem que nós tivemos em Alagoas, que ainda nós temos, apesar dele já ter desencarnado, mas a ideia dele é muito forte e permanece nessa forma de explicar Alagoas. Ele dizia que Alagoas nasceu da paixão pela morte. Essa frase do Dirceu, apesar de ser muito poderosa, não é uma frase radical, porque quando eu pesquisei nos arquivos de Alagoas, nesses 30 primeiros anos de construção dessa forma que é a Alagoas de hoje, dá para se perceber o quanto a violência, em muitos momentos, Ana, ela foi extremamente sufocada. E era um sufoco assim absurdamente articulado. Você tinha de um lado a violência foi sufocada? Como assim? a violência, a violência que era sufocada era a violência que eles enxergavam do povo, o povo revoltado, em que a reação não era tratada como reação, e sim como causa, porque a ideia que eles tinham, que os governantes tinham, era que o governante, o poder dominante, ele tinha total legitimidade de fazer o que ele quisesse em cima daquele povo. Inclusive o massacre ostensivo de índios, de pequenos agricultores, etc. Então, todo esse poder, por trás dele, sempre teve a presença da cana-de-açúcar. Então, onde a cana foi plantada em Alagoas, era uma forma de mostrar não somente a terra que recebia a planta e que produzia a riqueza, e sim, era como se cada feixe de cana-de-açúcar fosse uma lápide. Era como se fosse uma forma de dizer, olha, nós conquistamos esse espaço e nós tiramos aqui uma série de pessoas que estavam atrapalhando o nosso projeto. No livro Alagoas, Poder e Sangue, eu narro uma história que, aliás, foi recuperada pelo próprio Dirceu Lindoso, que é quando Maceió ela é ocupada pelos povos da mata, que eram pessoas que vinham do litoral norte de Alagoas, elas saíram das matas e elas ocuparam Maceió, ou seja, era uma demonstração de força. E essa maneira de ocupação, o poder dominante, ele percebia que a única forma que ele tinha de sufocar essa violência do pobre, porque o pobre era violento e não ele que era violento, era o domínio pela cana-de-açúcar. Para você dominar pela cana-de-açúcar, você precisava do poder religioso. Você precisaria tirar Deus do céu e colocar na terra, aí vinha a igreja. Então, cada espaço que a igreja conseguia avançar com seu templo religioso também era uma lápide mostrando que cada grupo que existia ali revoltoso deixou de ser revoltado e era dominado pelo poder religioso, pelo poder temporal da igreja, e quem se recusasse, morte, enterro, paz de cemitério, enfim, o domínio absoluto na terra, através da igreja,
ou nos céus, com o desencarne das almas, a matança generalizada, que sempre é silenciado nos documentos oficiais. Odilon, essa narrativa, que é uma narrativa histórica, com uma força política muito intensa, ela é uma narrativa atrativa no século XXI? Sim, totalmente atrativa, porque mais do que nunca nós estamos sendo confrontados com a ideia de que o povo brasileiro é um povo pacífico, cordial, é um povo que sempre aceitava as soluções que eram impostas pelos governantes, ou pelos sistemas, ou pelos dominadores, enfim, pelo poder da ocasião, de uma maneira assim, simples e humilde. E isso não é real. O que existia era uma força muito maior, e Alagoas mostrou essa parte nessa história. Existia uma força que obrigava esse tipo de manutenção do poder junto com o dinheiro e junto com a religião funcionando para construir o processo de riqueza, arrasando, retirando a seiva, principalmente do mais pobre. E é claro que num contexto como esse, você não pode esperar que as pessoas sejam para sempre pacíficas, para sempre contentes e felizes com o chicote que arranca sangue das costas delas. Então, muitas vezes a gente viu, nós observamos nesse período, e assim como em outros períodos da história alagoana, mas no caso nós retratamos os 30 primeiros anos da emancipação política do Estado, nós vimos esse processo de construção no caso, de um Estado, mas que não é diferente de outros lugares do nosso país. Só que nós fomos convencidos, ou nós estamos sendo convencidos, através de uma imagem equivocada dos que querem recontar a história brasileira, de que nós somos absolutamente pacíficos, ou seja, pacíficos no sentido de somos bonzinhos, nós aceitamos tudo aquilo que o poder diz que nós devemos fazer, e como no passado, no presente nós precisamos ter essa mesma condição para podermos alcançar o futuro. Ainda bem que o brasileiro sabe, uma parte do nosso país, mesmo com as condições que nós temos horrorosas em relação ao acesso à educação, ao acesso à leitura, enfim, essas condições horríveis, mesmo assim o brasileiro ele tem contato de alguma forma com a história, com a própria história, e ele percebe que existiam pessoas no nosso país que não aceitavam esse tipo de situação. Quando a gente vê pessoas que não conhecem a história brasileira, mas eles lembram da figura de Zumbi, e eles sabem o que foram Zumbi, eles sabem que ali, aquela pessoa, aquela criatura, liderou outras que não aceitavam a situação do jeito que estava posta. E o poder dominante, ele tinha que destruir a qualquer custo essas iniciativas que transformassem o povo em independente. Então hoje nós vivemos uma situação muito semelhante. O povo tenta se libertar através dos seus próprios métodos e situações, mas o poder dominante sempre passa por cima com suas máquinas. No passado eram os carros de boi, no passado eram os canhões, hoje são os fuzis, enfim. Passar por cima do povo para dizer, olha, vocês têm que depender exclusivamente do nosso poder, da nossa boia, do nosso ponto de vista, para que vocês possam seguir aquilo que nós dissemos sobre os seus antepassados, de que eles aceitavam pacificamente, então vocês também têm que aceitar pacificamente o seu presente. Ainda bem que o brasileiro percebe que esse tipo de situação não funcionou antes, não vai funcionar agora e não vai funcionar no futuro. Odilon, mais uma pergunta, e essa assim um pouco mais na contemporaneidade. Nós estamos vendo um movimento de culto do entretenimento cada vez mais distanciado do livro. Como você acredita que o livro vai se comportando na história dessas gerações que estão chegando sob a influência maciça
do mundo digital e do entretenimento como referência de cultura? No século XIX, Machado de Assis, que era um pobre favelado preto das periferias que o Brasil possui, ele só conseguiu sair daquela condição que era quando ele conseguiu, se por conta própria, infelizmente por conta própria, porque o sistema não permitia que fosse diferente, ele conseguiu se construir como escritor, primeiro como leitor, depois escritor, para poder ir mudando essa condição e se tornar o gênio que ele é hoje. Eu creio que o escritor, ele é alguém que luta contra a morte do livro. Ele luta contra a morte de uma cultura que é milenar na nossa história de vida, na nossa história como seres humanos, e que nós registramos isso. Primeiro, nós registramos isso em pedras, em papiros, enfim, e isso nós passamos. Hoje essa herança está no papel e agora se fala que a internet vai substituir tudo isso. Eu acho que não vai, eu creio que não vai. Ao contrário, ela vai estender, ela vai tentar democratizar o acesso disso daí, mas a escrita, o livro, ele tem um processo diferenciado, ele tem um processo libertador. É como se a gente estivesse tendo a mesma teimosia de Machado de Assis, quando ele se recusava não somente em viver na miséria que ele vivia, mas também em lutar de alguma forma por um Brasil melhor na visão dele, para a gente poder alcançar um outro tipo de status. O Machado, não por acaso, ele se transformou num dos grandes símbolos da abolição da escravatura no Brasil. As pessoas criticam muito Machado porque ele esconde o preto na obra dele, etc. Mas ele, na vida pessoal dele, ele se transformou no militante da abolição da escravatura no país. E isso foi muito simbólico. Então, cada escritor é como se ele se transformasse no militante da palavra. Ele está em busca de libertar a si mesmo dos grilhões da ignorância que o país incentiva constantemente as pessoas a ficarem, a estarem, e ao mesmo tempo vai construindo, vai ajudando, incentivando outras pessoas a terem essa mesma posição. Num país, Ana, que a maioria da população secularmente que lê livros não pertence às classes mais baixas, C, D e E, e sim às classes mais altas, num país como esse é desafiador quando você se recusa a deixar de ler um livro, você continua, no caso, a ler livros para poder exatamente desafiar um pouco mais esse sistema, para poder derrubar o tijolo, porque a muralha é enorme, mas a muralha ela é formada de milhares de tijolos, e quando você consegue, de certa forma, derrubar um ou dois tijolos durante a sua vida, alguma coisa você vem fazendo para poder estender essa cultura, ajudar de alguma forma, mesmo um trabalho de formiguinha, um trabalho pequeno, é um cisco no contexto, mas é um trabalho, enfim, de engajamento para a gente poder ajudar nesse processo de mudança da nossa realidade. Por isso que a leitura ela é tão importante. Ela não é só a leitura, ela é também a libertação de uma pessoa, a libertação de um povo, a libertação de uma nação. Odilon, os seus livros, eles já são encontrados online? Ainda não. Nós estamos construindo a ideia de uma editora para que a gente possa começar a canalizar esses livros mais para o público digital. Isso é uma proposta que nós estamos ainda construindo e avaliando como é que vai ser, para que nós possamos nos render, afinal, ao digital.
porque o digital hoje ele é o que é, ele não existe como você voltar atrás. O livro hoje em papel, ele não é que ele seja obsoleto, mas ele é mais caro, é uma tecnologia mais cara. E quando você vai para a internet, o livro, só você consultar o site da Amazon, você vai ver que o livro é muito mais barato e agora a Amazon ela registra um recorde em cima de recorde em venda de livros, principalmente durante a pandemia. O que significa que essa tecnologia daqui, talvez o papel esteja um pouco mais obsoleta na cabeça das pessoas, mas no plano digital, no mundo digital, ela está em franco crescimento e de uma maneira maravilhosa. O que significa que, claro, como escritor e como jornalista, eu já trabalho no meio digital e como escritor eu tenho que adaptar a linguagem dos livros para poder alcançar esse público que é tão exigente como aquele que vai aqui folheando as páginas para tentar descobrir alguma coisa interessante. E como futuro editor de livros digitais, novas abordagens haverão de surgir. Nós te desejamos muita sorte, muita prosperidade, que esses projetos eles vinguem, porque o nosso país está sufocado na questão leitura, Odilon. É como se existisse uma recusa, como se existisse um travo com relação a isso. Por exemplo, se você fosse fazer assim uma estimativa, o livro Alagoas, Poder e Sangue, do jornalista e escritor Odilon Rios, ele passou pela mão da classe pobre? Provavelmente não. Como é um livro em que nós fazíamos a venda boca a boca, ou seja, por pessoa, cada pessoa, então a gente conhecia mais ou menos cada pessoa que comprava o livro ou alguém mandava que fosse comprado o livro. E essas pessoas, elas geralmente, a maioria, quase totalidade, era de pessoas mais da classe A, B, enfim, as pessoas mais ricas. E outra coisa que eu percebia também era que as pessoas mais da elite alagoana, elas tinham maior interesse em saber dessa história, essa história da formação do povo alagoano, do que as pessoas que não pertenciam à elite, mas tinham condições financeiras ou alguma outra condição melhor para poder adquirir o livro. Então é um desafio constante. Eu creio, é uma esperança que eu carrego, que quando nós construirmos a ideia e colocarmos em prática a editora, nós iremos atrair um público diferenciado, porque esse público diferenciado que está surgindo na pandemia, ele está indo atrás de muito conteúdo, e é um conteúdo muito diversificado. Quando você olha as listas dos livros mais vendidos da Amazon, você vê a Bíblia de um lado, os livros de bruxaria do outro, os livros de Harry Potter, ou os livros de autoajuda, ou os livros evangélicos, ou os livros de história. Então é uma salada muito grande, mostrando que o brasileiro ele está começando a mudar aquela ideia. Às vezes, Ana, o que aconteceu é o seguinte: a pessoa compra o livro, mas para poder ter na estante de casa, para poder mostrar a todo mundo que, olha, veja a minha estante de livros e veja os livros que eu tenho e veja que eu tenho o livro de fulano. Ah, mas a pessoa nunca leu o livro. Só que como a internet quebra isso, porque você não vai mostrar para todo mundo a biblioteca, não tem sentido você tirar uma foto com uma biblioteca digital atrás, não há como fazer isso, não ainda, né? Talvez eles inventem. Mas como não há como fazer isso, se você compra o livro, guarda o livro no seu celular e você é obrigado a ler, ou você descarta ou você lê, geralmente as pessoas elas leem, nem que seja um pedaço, então significa que aos poucos, bem devagarzinho, a gente está avançando para um público diferenciado. Agora, é importante que os livros, e aí respondendo a tua pergunta, eles possam realmente
ser digitalizados, porque um outro público pode ser alcançado a partir dessa leitura e, é claro, também, óbvio também, da comercialização desse material. Odilon, para encerrar essa nossa entrevista, que apesar de ser extremamente prazerosa, nós já estamos chegando ao fim, o que você tem a dizer para escritores e escritoras que ainda vão nascer? Aqueles que têm a vontade de publicar, o desejo, mas têm o medo de não saber os caminhos. Olha, primeiro, é difícil aconselhar cada pessoa a respeito disso, porque é algo muito pessoal, por diversos motivos. Cada pessoa tem a sua ideia de manter o livro lá guardado na gaveta, na escrivaninha, debaixo do travesseiro, debaixo da cama, enfim. E é claro que não cabe a mim poder julgar a posição de cada pessoa. Mas, se essa pessoa ela tem uma disposição diferenciada para poder publicar o seu material, mas ela encontra uma resistência ou em relação a valores, ou porque existe uma certa vergonha com o público leitor, a minha posição é que a pessoa possa tentar levar adiante essa ideia. Você, como escritor, principalmente no Brasil, a não ser que você seja um Paulo Coelho da vida ou um Laí Ribeiro da vida, que eles hoje vivem do próprio desse livro, desse trabalho de construção de livros. Silas Malafaia do mesmo jeito, eles vendem milhares de livros, etc. Silas Malafaia tem muitos mas ele vende em média. Mas não vive do livro. Não, ele não vive do livro, mas se ele quisesse viver do livro, ele viveria tranquilo pela quantidade de livros que ele vende. Uhum. São milhares de exemplares, assim como Paulo Coelho, milhões de exemplares pelo mundo, o Laí Ribeiro do mesmo jeito. Mas a minha ideia, o meu conselho para a pessoa é que ela possa publicar o livro e possa perceber que existe uma cultura que está em construção nela, que é a cultura do escritor. Você não vai emplacar o primeiro livro com milhares de acessos, milhões de acessos. Eu acho que isso, a gente pode mudar esse tipo de energia para uma outra história. Dizer assim, o meu trabalho vai ser publicado, vai ser submetido às pessoas, a quantidade de livros que eu vender vai ser maravilhosa, eu vou me esforçar para fazer a segunda edição do livro, ou eu vou me esforçar para fazer um outro livro explorando outro tema, na literatura, na história, enfim, naquilo que eu consigo, eu tenho mais intimidade para poder escrever, mas o importante é que eu vou conseguir levar adiante a minha ideia de continuar escrevendo livros. O Freud, quando ele publicou o livro mais famoso dele, que é a Interpretação dos Sonhos, ele achou que iria bombar no mercado editorial. E ele só conseguiu vender 300 exemplares, o que era uma miséria para a época. E a editora olhou para ele e disse assim, olha, você quer se tornar o bambambam dessa situação toda, que é a mente humana, o devassar da mente humana, e você só vende 300 exemplares? Mas o Freud não desistiu, ele continuou a incrementar o trabalho dele, a melhorar o trabalho dele, a insistir no trabalho dele, e hoje a gente não questiona. O Freud já morreu há mais de 80 anos, mas ainda assim a obra dele sobreviveu. Então eu acho que todo escritor que luta para colocar um livro seu no mercado editorial, ele está lutando contra a própria morte. Ele está lutando pela vida. E a vida do seu trabalho, a vida da sua ideia, a vida do seu empenho. E o retorno financeiro vai acontecendo à medida que os passos vão sendo dados, para mais, para menos, mas essa tentativa sempre deve existir. Que coisa boa terminar este programa falando assim de vale a pena tentar. Eu pego uma carona na fala do jornalista e escritor Odilon Rios, um ilustre entrevistado do programa Cultura com Ana, para dizer para você que deseja publicar seu livro, que acredite nele.
a primeira pessoa a acreditar no livro é quem o escreve. Exatamente. Se você olha para o seu livro e ele te convence, lute por ele. Procure uma publicação online, mas luta. Sou desse perfil e por isso a cultura, ela é uma energia de transformação, de movimentação, é uma energia de acolhida no presente com vistas ao futuro, porque nós estamos sendo influenciados e influenciando outras pessoas a todo momento, que a cultura do livro, a cultura literária, ela ganhe o espaço que merece, a valorização que é justa, e o escritor e a escritora recebam também o incentivo devido. É nesta aura de resistência, de incentivo e também de gratidão ao jornalista e escritor Adilon Rios por sua generosidade em conversar conosco de maneira tão espontânea e tão honesta sobre a sua experiência de escrever livros. O programa Cultura com Ana se despede agradecendo a sua audiência, recomendando que você se inscreva no canal, vá lá e marca o sininho, porque todas as vezes que a Repórter Nordeste TV estiver colocando um novo programa no ar, você será avisado. Até o nosso próximo encontro.